Previsões para o GP do Azerbaijão de 2025. Depois de uma semaninha de pausa, a gente está de volta com a Fórmula 1 agora, GP do Azerbaijão de 2025 e uma reta final praticamente aqui do campeonato, né? Porque basicamente todas as disputas que a gente tem estão se afunilando em poucas disputas agora, estão se definindo, querendo ou não a gente tá chegando no final. Mas a gente até tinha essa expectativa de que fosse durar um pouco mais a disputa pelo título entre o Lando e o Piastri, que eles ficavam revezando entre si, né? Um vence uma, outro vence outra, etc. Mas a quebra do Lando lá na Holanda e ele não conseguindo vencer o GP da Itália praticamente define o título na mão do Piastri. E nesse GP do Azerbaijão agora, a McLaren pode confirmar o título de construtores se fizer 1-2, ou seja, se um dos pilotos vencer e o outro terminar em segundo, acabou, a McLaren é campeã de construtoras. Ela eventualmente vai ser, não acho que ninguém vai alcançar, mas podem confirmar que agora no Azerbaijão. E dependendo dos resultados que o Piastri e o Norris tiverem aqui no Azerbaijão, também pode já definir o título. Não matematicamente, mas assim, numa situação que, assim, realisticamente seja impossível do Lando voltar. Atualmente é bem difícil, ele precisa vencer ainda 5 corridas seguidas, faltando 8 etapas pro fim, 5 corridas seguidas ou 7 diferentes. Então a situação dele é muito difícil ainda para tentar alcançar o Piastri, ele precisa mudar aqui no Azerbaijão. E agora eu vou falar para vocês o que eu acho que vai acontecer no GP do Azerbaijão de 2025. Começando aqui com a nossa surpresa do final de semana, e a minha aposta, meu palpite vai cair no colo da Red Bull. Eu acredito que a Red Bull vai ser a surpresa do final de semana por alguns motivos. Eu ainda pretendo fazer um vídeo eventualmente sobre o impacto positivo que a chegada do Laurent Mekies teve na equipe desde o momento que ele chegou. Essa é uma mudança que vem sendo notada principalmente por alguns jornais europeus que vêm trazendo alguns reportes sobre algumas mudanças dentro da Red Bull que vêm sendo positivas. E a gente pode ver finalmente alguns resultados começando a aparecer, como no GP da Itália, que a Red Bull tinha um carro para brigar pela vitória, como o Verstappen conseguiu fazer. Então parece que a gestão Laurent Mekies vem começando a surtir algum efeito, especialmente nos resultados dentro da pista, que é onde realmente importam para uma equipe de Fórmula 1, e o Verstappen já consegue encontrar o carro, já consegue encontrar confiança para vencer uma corrida. Eu acredito que por conta disso, especialmente pelo Azerbaijão ainda ser uma pista não igual, mas assim, quando você pega o espectro de proximidade, né, o Azerbaijão tá mais próximo de Monza do que outras pistas, por conta daquela reta monumental. Então é uma pista que as configurações do carro vão ser focadas para baixa pressão aerodinâmica, ainda mais do que Monza, evidentemente, porque Monza é só reta praticamente naquela pista. Azerbaijão você tem alguns outros setores ali que dependem de uma certa pressão aerodinâmica no carro, um pouco mais forte, como o setor 2 principalmente ali, mas ainda assim é uma pista que você vai ter uma configuração mais voltada para baixa pressão, e a Red Bull foi bem nessa pista em Monza, então por conta disso eu acredito também que eles vão ter um bom final de semana. A chegada do Laurent Mekies, essa mudança de mentalidade lá dentro da equipe, e é o carro que parece entregar melhores resultados nesse tipo de pista. Por conta disso, eu não duvido que a gente veja o Verstappen brigando nas posições lá da frente e talvez pela vitória. Agora, por outro lado, o meu flop do final de semana vai cair no colo do Lando Norris. Eu acredito que esse é um final de semana que define, como eu falei, não matematicamente, mas realisticamente o campeonato pro Oscar Piastri. A não ser que aconteça um desastre, o Piastri abandone e tal, eu acredito que esse pode ser um final de semana que a pressão de você precisa vencer 5 seguidas, que você precisa vencer, se não 5 seguidas, 7 separadas para conseguir vencer esse campeonato ainda em cima do seu rival direto, num carro que claramente já se mostrou ao longo dessa temporada que é muito difícil de se ultrapassar um com o outro. Não que a McLaren tenha dificuldade de ultrapassar outros carros, mas uma McLaren tem muita dificuldade de ultrapassar a própria McLaren. Carros iguais têm muita dificuldade de se ultrapassar nessa temporada de 2025, isso é algo que vem sendo cada vez mais evidente, especialmente no caso das McLarens. Então eu acredito que essa pressão pode e vai cair no colo do Lando Norris, ele pode sentir isso. Eu falei algumas vezes que quando acontece algum desastre, ele costuma voltar melhor e encaixar boas voltas, encaixar uma pole position, encaixar ali uma vitória, e ele até estava melhor que o Piastri no final de semana de Monza, mas aí o Max estava em outro patamar e venceu aquela corrida. Então eu não vejo que isso foi um desastre, apesar de pro campeonato dele ter sido um desastre, ele não vencia a corrida, porque segundo lugar pro terceiro não muda muito a diferença de pontos que ele precisa abrir pro Piastri. Não é um desastre a nível de fazer essa diferença na mentalidade do Norris. Eu acredito que o peso dessa pressão vai começar a pegar, vai ter essa realidade, ainda mais Azerbaijão, que é uma pista que o Piastri costuma ir bem. A gente viu no ano passado mesmo a grande corrida que o Piastri fez. É uma pista que ele gosta, que ele costuma ir bem, e por conta disso, eu acredito que o Norris
não vai conseguir fazer o resultado que ele precisa, vai deixar a pressão cair no colo dele, talvez nem pegar um pódio assim, ou pelo menos ficar bem atrás do Piastri e daí praticamente cimentar que ele termine perdendo o campeonato. O que leva a gente então para as próximas previsões, que é a pole position primeiro e depois os pódios. Os pódios é complicado, né? O pódio, a gente vai falar primeiro da pole position desse final de semana. E como eu falei, eu acredito fortemente que a Red Bull vai vir muito bem, que o Max ele tá inspirado aí por conta da vitória, ele recuperou a sua confiança no carro por conta das boas performances em Monza, e a minha aposta é de que o Verstappen vai fazer a pole position nesse final de semana. Eu sei que o Azerbaijão tem muito esse papo da questão do Leclerc, é uma pista que ele gosta, ele é o maior pole da história do Azerbaijão, ele tem 4 pole positions nessa pista, e ele vai vir muito forte, ele vai brigar por essa pole position, mas eu ainda acredito que a Red Bull se mostrou estar muito bem nessas pistas de baixa pressão aerodinâmica, e a Ferrari em Monza, que é uma pista que favorece essa qualidade deles, não conseguiu acompanhar nem as McLarens, nem as Red Bulls ali na classificação. Isso vai pesar um pouco. Pode ser que o Leclerc venha bem, encontre uma volta mágica, mas eu ainda acredito que o Max vai tirar esse coelho da cartola e fazer a pole position. E também tô pagando aqui a cota Max Verstappen, né? Porque eu menciono o Max Verstappen no pódio pole, pelo menos no pódio, em praticamente todos os meus vídeos. Aí no vídeo passado de previsão da Itália, que eu não falei o nome do Verstappen, encheu de maluco nos comentários. Olha esse cara desrespeitando o Verstappen, olha esse cara anti-Max, olha esse cara falando mal. Cara, eu só não botei o Max no pódio. E os caras vieram nos comentários, olha esse cara falando mal do Verstappen. Então tá aí, Verstappen na pole. E agora, no pódio, essa daqui eu acho que tem uma corrida... Essa daqui eu acho que é uma corrida com potencial de dar uma mexida, dar uma bagunçadinha, dar uma brincadeira. E por conta disso, como eu falei, eu acredito que o Leclerc vai bem na classificação e pode até pegar um P2 nela. Pode até pegar um P2, eu não duvido que pegue um P2. Seria bem surpreendente as McLaren não estarem na primeira fila. Mas na corrida, eu acho que o cenário é diferente. E por conta disso, eu boto Leclerc em terceiro lugar. O Leclerc fica ali na ponta do pódio. Pega a última posição, né? O terceiro lugar que do pódio, depois do primeiro, é a melhor posição pra estar, né? A pior posição pra você estar no pódio é o segundo lugar. Porque é o cara que poderia ter vencido a corrida e não venceu. O terceiro é o cara que poderia não ter nada, mas ele tá ali no pódio, pelo menos. Então o Leclerc fica com essa posição aí, não pega pole, mas pega pelo menos mais um pódio aí pra sua carreira. E o segundo colocado eu vou de Oscar Piastri. Eu acredito que mesmo que ele não pegue primeira fila, ele vai estar bem, ele vai estar confiante, ele não tá sentindo muita pressão de estar com o match point, assim, vamos dizer, na mão. Não é match point, porque ele não pode carimbar o título nessa etapa ainda, mas match point no sentido de forma realista, carimbar o título nessa temporada, aqui no GP do Azerbaijão. Se ele termina na frente do Norris nessa corrida, ele carimba o título, mesmo que, de novo, matematicamente o Norris ainda possa ser campeão, e claro que existe o cenário que o Piastri quebre em alguma corrida, o Norris vença, e isso volta a discussão toda, mas considerando que os dois completem e terminem lá na frente, o cenário de que o Piastri termina na frente do Norris nesse final de semana acaba com o campeonato, basicamente. E eu acredito que o Piastri tá com o mental em dia, ele tá tranquilo, ele tá bem confiante, ele vem mostrando isso. Eu acredito que numa eventual corrida ele consiga passar o Leclerc e terminar em segundo lugar, porque o primeiro colocado será Max Verstappen. Ele vai fazer a pole, ele vai manter a ponta e vai cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Se ele repetir, se a Red Bull tiver tão boa quanto a gente viu em Monza, se ele tiver tão bem, tão confiante no carro como a gente viu na Itália, eu acredito que se ele pegar a ponta no sábado, no domingo ninguém tira a vitória dele. Max Verstappen cruza em primeiro lugar e vence a corrida. Nosso próximo bloco é o Bortoleto, nosso piloto brasileiro correndo pela Sauber. A gente viu que a Sauber tava bem, era um carro que tava bem no GP da Itália, de novo, uma pista com características próximas, apesar de não iguais, mas próximas, quando a gente pega o espectro das pistas novamente ao GP do Azerbaijão. E a Sauber se mostrou ser bem competitiva no meio do pelotão nessas pistas. O Gabriel ele vem fazendo ótimas classificações, ele vem se mostrando um grande piloto de classificação, em ritmo de classificação. No sábado, o Bortoleto vem se mostrando um grande piloto, e por conta disso, eu realmente vou colocar ele passando pro Q3 nesse final de semana. Eu vou apostar no Bortoleto no Q3, eu acredito que ele tem a capacidade, o nível ele já provou que tem. Quando ele tem o carro pra isso, ele consegue brigar pelo Q3, ele consegue ir até lá. Vez ou outra ele dá um sustinho ali no Q1, passa no limite, mas depois no Q2 ele consegue passar pro Q3 sem muitas dificuldades. E eu acredito que isso vai ser um processo geral ali da Sauber. Talvez o Nico não passe pro Q3, porque ele tá tendo certas dificuldades em classificação, mas acredito que um Q2 ele consiga pegar também sem tantas dificuldades, porque a Sauber
passa esse sentimento quando a gente olha pro que foi Monza e pro que vem sendo, pro que vai ser, no caso, o Azerbaijão, de que eles têm carro para pelo menos Q2 e pro Gabriel chegar no Q3 e terminar na zona de pontuação na corrida. Por fim, a nossa previsão maluca, uma previsão caótica, alguma coisa diferente que eu sinto, é complicado, né? Que eu sinto lá no fundo do âmago, que não tem lógica ou razão, apenas a emoção para me basear nesta informação. E a minha previsão maluca desse final de semana é baseado no que a gente teve no ano passado e baseado no que a gente teve em outras etapas, como 2021 mesmo, que parece que esta pista, vez ou outra, escolhe amaldiçoar alguém que está na zona de pontuação. Na zona de pontuação não, escolhe amaldiçoar alguém que está na zona de pódio. Algum piloto que ele tem chances claras de estar no pódio e que tá brigando por alguma coisa, de fato, e a pista escolhe amaldiçoar essa pessoa. Em 2021, a gente teve o Hamilton e o Verstappen, né, os dois ele brigando pelo título, que se amaldiçoaram. O Verstappen, o pneu estoura, e o Hamilton tem um problema na relargada. E ano passado a gente teve lá o Pérez tentando se provar, a única corrida do ano que ele tava realmente bem, no final da temporada, pelo menos. E acontece lá, o Carlos Sainz, tal qual um jogador da NFL, abraça o nosso Checo Pérez e derruba, dá um tackle nele ali no chão, joga o coitado pra fora do pódio e acaba com a única corrida que ele iria bem, que ele poderia pegar um pódio ali e tentar salvar o nome dele na Red Bull pra essa temporada, joga ele no muro e tira essas chances dele. Eu acredito que algum piloto, pode ser o Lando Norris, pode ser até outro nome, quem sabe, que esteja brigando por uma posição de pódio, vai sofrer alguma coisa. O universo está preparando. O Azerbaijão que escolhe o seu pódio. Não é você que conquista o pódio no Azerbaijão, é o Azerbaijão que te escolhe pro pódio dele. E ele vai desescolher, num bom português, desescolher alguém que estará brigando por pódio. E essa pessoa não terá nem chance de terminar no pódio. Alguém que estiver brigando, que vai estar brigando por pódio, vai sofrer um acidente ali e vai cair fora. Agora a gente vai falar das suas previsões. As previsões que vocês enviaram aqui na aba de comunidades do Clube da F1 e no Discord do clube também. Antes da gente partir, eu só preciso falar pra vocês uma coisinha em relação às previsões que vocês mandam. 2 avisos que eu preciso passar pra vocês. O primeiro aviso é, durante a live que a gente fez nessa quarta-feira, toda quarta-feira tem live aqui no clube jogando F1 Manager, a gente teve um grande aumento do número de membros, uma grande parte por conta do Arthur Furtado, que saiu presenteando. Teve uma guerra insana lá no chat, vocês vão saber melhor sobre isso num vídeo que eu ainda vou fazer no futuro, mas basicamente teve uma grande guerra no chat, a quase terceira guerra mundial acontecendo ali no chat, e uma grande quantidade de pessoas se tornou membro do canal. E para recompensar essas pessoas que se tornaram membros agora, a gente vai ter um benefício para os membros, que é prioridade na escolha dos comentários que aparecem aqui no vídeo. Então, os membros vão ter uma prioridade para aparecer aqui no vídeo. Membro é aquela pessoa que tem o nomezinho e tem o escudinho, o logo do canal, o clubezinho da F1, do lado do nome da pessoa. E também um aviso rápido de que os membros agora têm alguns emojis personalizados. Você pode escrever, você que é membro aqui, que virou membro na live, você pode ir nos comentários. Vocês têm alguns emojizinhos personalizados que eu liberei com o YouTube ontem para você poder usar. Então, o membro vai ter prioridade na escolha dos comentários. Segundo aviso, porque eu ainda vejo muita gente cometendo esse erro quando envia o comentário, e aqui não só para os membros, porque eu vi alguns membros fazendo isso, mas no geral, assim, para você ter mais chance de participar, porque eu vejo muita gente falando, meu comentário nunca aparece, mas tem muito comentário que não tem como aparecer mesmo por como vocês enviam. A primeira coisa é comentários em P1 tal piloto, P2 tal piloto, P3 tal piloto, P4 tal piloto. Esses comentários nunca vão ser escolhidos porque não tem muito o que comentar. Você vai mandar uma tabelinha e eu vou ficar falando, esse piloto vai terminar em primeiro, esse vai terminar em segundo. Não tem muito o que comentar a partir daí, tipo, eu não posso ficar pegando 30 comentários das pessoas só falando, em primeiro fica tal piloto, em segundo fica tal piloto, porque não tem muito como comentar disso mesmo. Muita gente que envia previsão em texto, envia 15 previsões no mesmo texto, tipo, o Piastri vai vencer, o Bortoleto vai ficar P5, esse piloto vai bater, esse piloto vai conseguir ponto, esse piloto vai surpreender, esse piloto não vai. Esses comentários também são excluídos. Eu só vou considerar comentários que tenham uma previsão simples ali. Esse piloto vai pontuar por conta disso. Esse piloto vai bem por conta daquilo. Esse piloto vai acontecer isso. Essa equipe vai acontecer aquilo. Porque daí eu posso também dar mais chance para outros comentários. Se eu pego um comentário comentando tudo de uma vez, eu não tenho por que escolher outros comentários, entendeu? Então, para você aumentar suas chances de participar, não envie comentários de tabela e escolha um tópico e fale sobre ele. Porque isso sim aumenta suas chances de aparecer aqui no vídeo. Dito isso, bora para os comentários que vocês enviaram e a gente vai começar com o comentário do João Frederico de Freitas, que falou: o Colapinto pontuará. E cara, esse é um comentário que eu acreditaria até, porque
ano passado, o Colapinto pontuou com a Williams no Azerbaijão. Ele fez uma grande corrida no GP do Azerbaijão e terminou na zona de pontuação. Terminou em 8º lugar, graças ao abandono do Sainz e do Pérez, por conta da panca, né, que o Sainz foi lá e deu teco no Pérez, mas ele termina na zona de pontuação. Mesmo se esse acidente não tivesse rolado, ele teria terminado em 10º lugar. Então ele teria pontuado em condições normais de temperatura e pressão em CNTP de qualquer forma. Claro que esse ano ele não tá naquele mesmo nível, mas o Colapinto ele está melhorando. O Franco ele está de fato melhorando, ele tá cada vez mais próximo do Gasly. Nas últimas 3 corridas, em questão de resultados, em questão de consistência, ele não tá mais batendo o carro e ele está andando próximo do Pierre. Se a Alpine conseguir vir minimamente consistente, essa é uma pista que ele já provou que pode terminar na zona de pontuação, se tiver um carro para isso. Claro que estava numa Williams, que se beneficia de pistas como o Azerbaijão, mas ainda assim, eu não duvido que isso seja verdade. O próximo comentário veio do Discord, o Salberiano, que falou: como em todos os anos o Leclerc é pole, mas não vai ir nem pro pódio. O Salberiano já jogando zica aí no nosso mano Leclerc, coitado, mas a verdade é que o Leclerc, ele gosta muito de fazer pole nessa pista, ele realmente gosta muito de fazer pole, e tem um vídeo muito bom que eu vou recomendar pra vocês, do Kevin Nicholas, do Primeira Fila F1, que ele fez recentemente, falando exatamente sobre todas as vezes que o Leclerc fez pole position e não converteu em vitória, se a culpa foi dele ou da Ferrari. E assim, a grande maioria das vezes a culpa não necessariamente foi dele. Teve vezes que a culpa foram dele. Teve vezes que a culpa foi dele. Como França mesmo, por exemplo. GP da França, a culpa foi 100% dele ali de não ter vencido a corrida. Mas em outros casos, ele é afetado por muitas coisas. Principalmente na temporada de 2023, acho que é um dos grandes exemplos que ele fazia pole positions, porque o carro da Ferrari era rápido ali para fazer a pole, mas obviamente a Red Bull do Verstappen era muito mais rápida que o carro da Ferrari. Aí não importava de onde o Leclerc largasse, de onde o Max largasse, o Max ia passar o Leclerc e vencer a corrida. Esse ano, o caso é da McLaren. Só que dessa vez o carro da Ferrari não tá tão ajeitado quanto você viu em outros anos. É impossível dele fazer a pole? Não. Mas eu não acho que ele vai fazer a pole por conta do Verstappen. Tá indo muito bem e a Red Bull tá se mostrando bem nesse tipo de pista também. Mas seria muito engraçado ele fazer mais uma pole, quebrar o recorde ali, quebrar o recorde dele mesmo, né? 5 pole positions no Azerbaijão, ser o maior pole position da história dessa pista e, de novo, não vencer lá. O próximo comentário veio do Ícaro Punch falando: vou fazer o papel das previsões malucas nesse GP do Azerbaijão, que nem 2021 a Pirelli será protagonista com estouros, né? Puxou ali o cabrão, o com estouros, e terá uma bandeira vermelha no fim. Aquele GP do Azerbaijão assombra a Pirelli até hoje, né? Porque o que a Pirelli sofreu de críticas depois daquele GP do Azerbaijão é brincadeira. Os pneus atuais, eu acho muito difícil disso acontecer, de ter uma situação parecida com o que a gente viu em 2021. Mas assim, como eu falei, Azerbaijão escolhe os seus pilotos quando terminar no pódio. Quem garante que no meio da corrida ali, um pneu só de resenha não resolve estourar assim, pá! Estoura ali e estraga a corrida de alguém. Quem sabe isto não seja o real motivo que vai causar a minha previsão maluca, mistura aí com a previsão maluca dele, de que vai ter o estouro de pneu, Azerbaijão escolhendo seu pódio novamente. Isso faz com que a gente tenha uma bandeira vermelha no final, uma resenha ali na relargada. Os finais de corrida no Azerbaijão costumam ser meio caóticos. A gente tem muitas corridas para comprovar esse ponto. Então, quem sabe? O próximo comentário veio do Franklin Melo falando: como Azerbaijão é Europa e Ásia ao mesmo tempo, a Antonelli vai fazer uma corridaça pra ser desqualificado depois. Eu vi muita gente falando: como Azerbaijão é Europa, a Antonelli vai voltar a correr bem. E esse até foi uma desinformação, de certa forma, da minha parte, né, porque eu tava falando ali. Mas a verdade é que Azerbaijão é tanto Europa quanto Ásia. É meio a meio, né? Azerbaijão fica ali na Europa Oriental, mas colado junto com a Ásia. Ele fica ali ele é meio a meio, ele fica na divisa ali, Europa e Ásia. Então o Azerbaijão é meio a meio, né? Essa é a verdade. Tanto que o Azerbaijão até disputa as eliminatórias da Copa do Mundo pela UEFA, que é a Confederação Europeia. Os times do Azerbaijão disputam a Liga dos Campeões da Europa. Então, a gente tá falando de um país que é meio a meio. Então o Antonelli vai começar a sentir a liberdade de estar correndo fora da Europa ao mesmo tempo que ainda está correndo na Europa. A gente tem... Calma, tem que... Onde que fica Baku? Isso pode responder a nossa pergunta aqui, vamos lá. Baku fica mais pro lado asiático do que pro lado europeu. Baku fica na costa do Azerbaijão, na costa leste do Azerbaijão, virado pra Ásia. Portanto, ele está mais na Ásia do que na Europa. Logo, ele vai estar correndo melhor do que nas corridas europeias, porque ele está quase na Ásia, ele está mais pra Ásia do que pra Europa. Dito isso, ele vai fazer uma boa corrida então. Mesmo que é uma pista meio a meio,
mas como ele vai estar correndo lá, a Baku, né, onde fica Baku, fica pro lado asiático do Azerbaijão. Apenas comentários sensatos aqui, né, análises corretas. Nenhuma conspiração envolvida aqui. Como o Baku fica do lado asiático do Azerbaijão, ele vai correr bem. Podem me cobrar. O próximo comentário veio do Everton Luan 10. Piastri vai abandonar com o motor estourado. Nada mais justo, né? O Zac Brown no meio da corrida, né? Vai estar lá os pilotos correndo na pista. Então, Piastri, seguinte, você lembra que o motor do Lando estourou na Holanda, né? Então nada mais justo que o seu motor estoure agora. E quando no momento que ele termina esse rádio, o motor do Piastri vai abrir o bico e ele vai ter que abandonar. Até bati no microfone enquanto falava. Vai estourar tal qual o motor do Leclerc. Foi o Leclerc que abandonou, né, em 2022 no Azerbaijão, acredito que sim, se minha mente não estiver me traindo. Tal qual o Leclerc abandonou no Azerbaijão em 2022, o motor Piastri estoura lá e tira ele completamente da corrida. Papaya Rules, né, nada mais justo, um dos pilotos da McLaren abandonou, nada mais justo que agora você também abandonará. Vamos maximizar a disputa, permanecer a justiça dentro da equipe. Pior que eu vi um meme esses dias, cara, muito bom. Que era exatamente, tipo, Lando sofre um acidente e perde o braço. E daí aquela cena do filme Psicopata Americano, que ele tá correndo com uma serra elétrica atrás da menina no apartamento. E daí, tipo, a menina correndo, o escrito Piastri na cara dela, e o psicopata, o Patrick Bateman, né, correndo atrás dela, com a serra elétrica e escrito Zac Brown na testa dele. O Arthur Furtado trouxe o comentário de que o Verstappen vai passar os treinos lá atrás e arrancar uma pole numa volta espetacular. Nada mais Max Verstappen que isso, né? Nada mais Max Verstappen do que isso daqui. Ele vai ficar os treinos livres lá atrás, né? Termina em 10º, primeiro TL1. TL2 ele vai treinar ali em 7º. TL3 ele fica ali em 5º. Chega no sábado, pole position. Isso é a coisa mais Max Verstappen que você pode imaginar. Especialmente, foi assim mais ou menos na Itália, né? Na Itália ele fez um TL, ele até terminou mais pra cima, ele não foi tão mal assim em alguns TLs. Mas tipo, 10º lugar... 7º, o outro 5º, vai gradativamente subindo ali, 5º. Chega no sábado, pole. E o Robson de Araújo Alves trouxe o comentário pra gente. Williams vai ter 2 pilotos nos pontos e pontuando bem. E essa é uma previsão que eu vou assinar embaixo também, eu concordo com isso. Porque a gente tá falando de uma pista que a Williams costuma bem, a Williams costuma correr muito bem, o Albon fez uma grande corrida. Apesar de que na classificação o Williams tá deixando a desejar bastante. Mas na corrida eles estão conseguindo recuperar, especialmente em pistas que favorecem o carro, como é o caso da Itália e como é o caso do Azerbaijão, como pode ser o caso do Azerbaijão. O Albon eu tenho quase certeza que consegue terminar nos pontos. Minha dúvida ainda fica um pouco no Sainz, que vem tendo dificuldade nesse carro da Williams. Mas é uma pista que novamente favorece o carro e se os dois fizerem o trabalho bem feito, para os 2 carros terminarem na zona de pontuação. E isso sim é uma mensagem direta pra você, Carlos Sainz. O Albon não aguenta mais carregar o Williams nas costas sozinho, tá? 70 dos 86 pontos nas costas do Albon não ficam bom pra você, Sainz. Numa pista como o Azerbaijão, ainda mais se o Albon pontuar, é bem importante que você termine na zona de pontuação, porque eu não acho que ele vai ser demitido pra 2026, mas fica difícil defender você indo pra uma equipe grande como você sempre busca defender nas entrevistas que você dá. Mas aí tá, minhas previsões pro GP do Azerbaijão de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, mudaria alguma coisa aqui. Lembrando aqui que se você quiser virar membro do Clube da F1, ajudar o canal e também ter prioridade de participar nos vídeos, você pode fazer isso clicando no botão Seja Membro aqui. E se você só quiser ajudar o clube e você gostou do conteúdo e quiser ajudar o canal, você pode fazer isso clicando no botão de se inscrever, que já ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.